Vamos meditar hoje na palavra do Senhor sobre essa declaração, essa autoafirmação de Jesus sobre a videira. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. No capítulo 15 de João, Jesus faz essa afirmação muito baseado no princípio da produtividade. No entanto, nós não podemos de forma nenhuma separar a produtividade no reino da vida em Cristo, da vida de salvos em Cristo Jesus. Quando Jesus usa a metáfora ou a alegoria da videira, ele não está falando para qualquer pessoa, para qualquer tipo de pessoa. Ele está falando para salvos, ele está falando para discípulos, ele está falando para quem está hoje nele, para quem está nele, para quem foi alcançado pela graça, para quem consentiu o apelo da graça divina em sua vida. Então é muito bom que a gente comece esta reflexão sobre a autoafirmação de Jesus em relação à videira, pensando sobre isso. E é nesse caminho que eu quero trabalhar esta meditação com você, meu amado irmão, minha amada irmã, amigo, você que não faz parte desta comunidade que anuncia esta mensagem, mas está atento a ela também. Eu quero começar também com uma experiência que tive alguns anos atrás. Eu participei de uma excursão de pastores a uma vinícola, a uma vinha, né? Como assim, uma plantação de uvas, né? de vinhas, vamos dizer assim, né? Uma grande plantação com vários tipos de videiras, na verdade, né? De videiras, tá? A gente pôde ver os diferentes tipos de uvas que são produzidas pelas mais diferentes plantações que ali podemos ver. Algo nos chamou a atenção, e me chamou muita atenção, quando o vinhateiro ali, o senhor, o dono da propriedade, nos explicou que as uvas, elas são produzidas a partir de dos troncos, das matrizes, dos troncos padrões. Então, e a gente olhou aquilo ali, quando ele mostrou para nós aqueles troncos de videira, né? Algo assim, eu olhava assim sem vida, um negócio até feio, né? Não tem aspecto de algo que esteja vivo, né? Mas a partir daquele tronco que é a videira, enxerta-se algum um tipo de uva, né? De planta de uva ou de qualidade de uva, e daquele enxerto vai sair a uva verde, vai sair a uva bordô, vai sair a uva sem semente, vai sair a uva de vários tamanhos, né? Então, o tronco é muito importante. O tronco é fundamental. O tronco é a base de todo e qualquer tipo de uva que se quer produzir, né? Que eles chamam de enxertia também. É chamado de enxertia esse processo de produção de diferentes tipos de uva. E quando a gente vai olhar na palavra de Jesus, ele não usou por acaso, não foi um insight de Jesus quando ele disse: eu sou a videira verdadeira. Primeira coisa, ele diz: eu sou a videira. Ele está usando uma planta que tem essa qualidade de ter uma base, de ter um padrão, tá? De ter uma matriz. E na Bíblia Sagrada, quando a gente vai ver, principalmente no Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus é sempre a base. Jesus sempre ele é chamado de a raiz da tribo de Judá. Ele é a raiz da tribo de Judá. Ele é chamado na Bíblia, ele é chamado lá em Apocalipse, a raiz da tribo de Judá. Então esse tronco é a raiz. Esse tronco ele vem da raiz. E todo e qualquer tipo de videira que se quer produzir tem que se produzir a partir desse tronco, a partir dessa matriz, a partir desse padrão, desse fundamento. É muito importante então que nós tenhamos essa vinculação da videira com Jesus, porque Jesus é sempre o fundamento das coisas, de tudo que tem a ver com a gente. Jesus é sempre a base, Jesus é sempre o padrão a ser seguido. Ou seja, tudo que se quer que aconteça, que se faça, tem que ser feito nele, tem que ser feito em Cristo. Nós não conseguimos produzir absolutamente nada fora desse tronco.
Numa perspectiva de Cristo, numa perspectiva cristã, espiritual, não se faz nada sem estar ligado a Jesus. Jesus, então, é a base, é o fundamento da graça, é o fundamento da vida, é o fundamento da salvação, da vida eterna, da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade. Jesus Cristo é o sentido da vida da gente. Então, ele não usa por acaso, ele não usa por insight apenas, não é um improviso de Jesus, não é porque de repente ele viu uma videira, passou próxima a uma plantação de videiras, jamais. Ele tinha em mente o significado da videira. E tudo isso se relacionaria a ele. Em primeiro lugar, então, eu coloco ali essa base, esse tronco base. Jesus é o tronco base. E agora, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Nós temos aí um adjetivo. Jesus não apenas é o substantivo videira, mas também ele qualifica essa videira. Não é qualquer videira. Não é qualquer tronco de videira. Não, é a videira verdadeira. É aquela que, a partir dela, pode-se fazer qualquer tipo de uva, pode-se produzir qualquer tipo de fruto. Bem, lá no Antigo Testamento, meus amados irmãos e amigos, lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, nós temos a videira do Senhor, a vinha do Senhor. E a vinha do Senhor era Israel, era o povo de Israel, que estava ligado a esse tronco. No entanto, essa planta, ela foi tirada. E a Bíblia diz que foi tirada por um tempo. Porque em Romanos capítulo 11, nós vamos ler aqui que ela vai voltar a produzir frutos. Ela vai voltar. No entanto, vamos falar de nós agora. Porque quando Jesus aparece na terra, e que ele se identifica como a videira, ele agora está enxertando novos ramos nessa videira. Ele está enxertando um novo galho nessa videira, que desse galho vão sair multidões de galhos para uma nova, é uma nova visão, é um novo cenário de crença, de fé, de espiritualidade, é um novo cenário de experiências com Deus, é um novo cenário de proclamação da palavra de Deus, porque agora Jesus tira... O Senhor tira, o agricultor, melhor dizendo, porque Jesus diz que ele é a videira e o Pai é o agricultor. Então, o agricultor tira Israel, o Israel nacional, tira o judaísmo, no caso dessa videira, temporariamente, diga-se de passagem, tira essa videira e coloca um novo enxerto. Aí ele vai enxertar a gente. Aí ele enxertou nós, os chamados gentios. Muitos de nós, inclusive, podemos até ser descendentes desses israelitas, mas somos gentios porque fomos dispersos pelas terras. Houve uma miscigenação, então já não somos puros. Estou falando nós, daqueles que realmente fazem parte dessa linhagem. Então, nós, os gentios, fomos enxertados para dar um novo tipo de uva, para dar um novo tipo de vide, de fruto da vide. Jesus, então, nos enxerta, nos coloca nele. É tanto que a Bíblia, quando fala da nossa ligação com Jesus, é sempre assim, estai nele. Quem está em Cristo, é sempre em Jesus, é sempre nele. Ou seja, é claro na Bíblia, é claro o significado de enxertia, é claro o significado de estarmos inseridos em Cristo, de estarmos ligados a Ele de uma forma como o enxerto de um galho no tronco da videira. E esse galho, a partir desse tronco de videira, vai produzir frutos do agrado, no projeto do Senhor. Eu prossigo falando sobre isso ainda, mostrando que Jesus então está falando para os seus discípulos. Ele não está falando para quem é alheio à fé. É importante isso. Ele não está falando para quem é alheio à fé. Não está falando para quem é estranho a esses ensinamentos sobre vida cristã, sobre vida eterna, sobre caminhada com Ele. Não, ele está falando com salvos, ele está falando com santos, ele está falando com gente que já tem um relacionamento com Ele. Então, essa gente que tem relacionamento com Jesus é aquela gente que foi alcançada pelo chamado do Evangelho, que foi alcançada pelo chamado da graça divina,
É aquela gente, vou usar esse termo, é aquela gente que foi agora, que nasceu de novo, que foi adotada como filho de Deus, como filha de Deus. Essa gente foi adotada como filha de Deus. Essa gente agora está inserida em um processo de santificação. E eu preciso deixar bem um pouco explicado esse processo de santificação, que não é um processo de perfeição imediata. Porque muita gente equivocadamente entende como santificação como um estado imediato de perfeição. Não é. Na Bíblia Sagrada, o processo de santificação é um processo de aperfeiçoamento. É processo. Não é um estado imediato, é processo. Isso dura toda a vida, ou então durará até o dia da volta de Jesus, para quem estiver vivo até aquele dia. Santificação. Então, Jesus está falando com essa gente. Ele está falando com você que já entregou sua vida a Cristo. Com você que participa hoje do reino de Deus. Com você que está inserido ou inserida na operosidade do reino. Ele está chamando você para a produtividade. Está chamando o salvo, o santo, a salva, a santa de Deus para a produtividade. Ele está dizendo, ei, eu sou a videira, você está em mim. E agora você tem que produzir frutos. Só que nessa conversa de produtividade, Jesus vai colocar algumas situações que sem elas não pode haver produtividade. Primeiro, nós já vimos que não pode haver primeiramente se nós não estivermos em Cristo, se nós não tivermos sido alcançados pela graça, pelo chamado do Evangelho. Mas em segundo lugar, Jesus vai usar algumas afirmações, ou algumas sentenças, melhor dizendo, que fazem parte desse processo que vai descambar na produtividade do reino. Ele vai falar, por exemplo, de que o ramo precisa estar na videira. É preciso estar conectado a Cristo. É preciso estar ligado diretamente a Ele. O ramo não vai produzir, o ramo não terá nem vida. Vai morrer se não estiver ligado a esse tronco verdadeiro, esse tronco matriz, a essa matriz, esse fundamento. Então precisa estar conectado à videira. Uma outra situação que Jesus coloca é que esses ramos que somos nós, esses ramos que passam a brotar e a se expandir a partir do tronco que é Jesus, do tronco, a videira, esses ramos eles passarão por processos de limpeza, de poda e até mesmo, como ele mesmo diz, até mesmo de extinção. Podem ser arrancados. Os ramos não produtivos podem ser arrancados. É claro, Jesus deixa muito claro que será dado tempo para todos os ramos produzirem. Mas nós temos aqui Jesus falando que é um processo. Essa produtividade é um processo. E aí, é preciso estar conectado nele, ou seja, é preciso estar conectado na graça, é preciso estar conectado nos propósitos de Deus, na obediência a Cristo, na sujeição, na submissão a Jesus, no serviço a Ele. E outras coisas mais que a gente nota aqui na Bíblia. O processo de limpeza, de poda, de extinção. Olha só, tudo isso. Vamos tirar a extinção? Não vamos falar em extinção então, né? Vamos falar em limpeza, em poda. Nessa excursão que eu tive com os pastores, nós vimos como é que se faz a limpeza na videira. A limpeza não é no galho só. Claro, a limpeza no galho acontece quando há algum bicho, quando há algum inseto ali, ou algum bicho querendo fazer causar algum dano à planta. Mas a principal limpeza é no cachinho de uva que está brotando. Eles chamam de processo de pentear o cacho. São tirados todas as uvinhas, né? Vou usar o termo, todas as uvazinhas que ele percebe que não vão crescer. Aquela uvazinha que está ali, que não cresce, ela prejudica o desenvolvimento das demais. Então, ele vai limpando, ele vai tirando o que não... As pequenas uvas que estão começando a nascer, que não irão produzir, né? Não irão crescer, não irão se desenvolver. Essa é chamada de limpeza. São tirados também os insetos. Ou seja, e Jesus fala de uma limpeza nessa videira. E ele usa o instrumento da limpeza.
o vinhateiro usa ele chama de pente, né? Mas a palavra de Cristo é muito clara aqui que a palavra de Deus é o instrumento de limpeza da videira, dos ramos que somos nós, dos galhos que somos nós. Então ele usa a sua palavra. Essa palavra que nós temos aqui, a Bíblia Sagrada, ela possui todos os elementos necessários, suficientes, diga-se de passagem, suficientes para a limpeza da nossa vida, para a limpeza dos galhos que somos nós. Então Jesus está dizendo, eu tenho a limpeza, eu não apenas sou a videira, mas eu também produzo os mecanismos de limpeza, os elementos de limpeza. Jesus então produz, diz assim, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora, muito importante é que por mais de 11 vezes, eu conferi aqui já há algum tempo nesse texto, por mais de 11 vezes aparece, até o versículo 10, mas 11 vezes, se não me falha a memória, o verbo permanecer. Quer dizer, a poda, que é para os galhos se estendem, mas o vinhateiro vai lá e corta as pontas para que a seiva se concentre, onde estão os cachinhos aparecendo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus mostra isso, que a seiva dele, o sangue dele, a obra dele, o Espírito Santo que habita em nós, que somos os galhos, que brota de Cristo, esse Espírito Santo, ele é um espírito de produtividade, ele é um espírito de crescimento, ele é um espírito de desenvolvimento. O apóstolo Paulo em Filipenses, ele faz uma menção sobre isso, ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É desenvolvimento, é crescimento. Então, a poda é o processo de provação, é o processo de teste que Deus coloca na vida da gente. Ele vai nos podando. Isso nem sempre é confortável, não é verdade? Nem sempre é confortável o processo de poda que Jesus, que o Espírito Santo, que o agricultor, o Pai faz em nossa vida. Nós estamos em Cristo, estamos ligados a Ele. E Ele vai limpar, e Ele vai podar, e Ele vai colocar uma palavra forte, que é o verbo permanecer. Quem permanece em mim, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Quer dizer, o verbo permanecer é um verbo forte nesse texto, do verso 1 até o verso 10, principalmente. Por quê? Porque, como disse anteriormente, o galho não sobrevive fora do tronco principal. O galho não sobreviverá. Se sobreviver, é por algum tempo, enquanto tiver uma seiva. Nós temos vida, nós podemos fazer um monte de coisa na vida sem Jesus, perfeitamente, porém isso não terá sentido, isso não terá alegria, não trará frutos de satisfação, de realização para nós, terá apenas uma aplicação terrena, uma aplicação temporal, não teremos nem perspectivas e nem expectativas celestiais de vida eterna. É preciso estar ligado à videira para que a nossa visão esteja além dessa vida terrena. O apóstolo Paulo já fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se não me falha a memória, ele diz o seguinte: se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, não podemos ser cristãos apenas olhando para estas circunstâncias aqui. Não podemos ser cristãos alimentando expectativas só neste mundo, só nesta vida. É preciso ter expectativas celestiais. É preciso ter expectativas além do futuro desta vida. Por isso que Jesus fala em permanecer nele. Porque ao permanecermos nele, nós temos uma visão além deste plano terreno, além deste plano temporal finito que nós vivemos. Jesus então diz que é preciso permanecer nele. E aí, ele diz algo muito forte, eu vejo no verso 4 do verso 5, quando ele diz o seguinte: o ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Nas questões espirituais, naquilo que diz respeito às coisas de Deus, ao reino de Deus, nenhum de nós pode fazer algo, pode produzir algo para Deus de nós mesmos. Até porque não será aceito por Deus.
Porque é preciso estar ligado, conectado a Jesus. Todo e qualquer ato nosso, todo e qualquer feito nosso, precisa estar conectado a Cristo, porque Ele tem o mérito, Ele é o tronco principal de toda essa videira agora. Mas algo também forte vem no verso 5, quando ele diz, vocês não podem fazer nada sem mim. Mais uma vez ele reforça essa palavra forte de que o ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Não podereis fazer nada sem mim. É a suficiência de Cristo. É a necessidade de dependermos de Jesus. Algo importante também nós vamos ver sobre a frutificação. E aí Jesus diz assim, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Bom, palavras de Jesus. Agora eu quero fazer uma aplicação para a gente encerrar essa palavra. Na aplicação dessa palavra, eu vou colocar para você quatro sentenças que eu separei aqui desse texto para a sua vida, para o seu cotidiano, para que fique bem claro, bem gravado no seu coração. Em primeiro lugar, Jesus é a videira, sempre com essa sentença, Jesus é a videira. Em primeiro lugar, seja uma extensão dele. Jesus é a videira, seja uma extensão de Jesus. Você é um pequeno... Por que você é chamado de cristão? Cristão significa pequeno Cristo. Você é uma extensão de Jesus desse mundo. Onde você vai, você representa Jesus. Onde você estiver, mesmo que você esteja longe dos seus irmãos de fé, lá na selva amazônica, você é uma extensão de Jesus. Então, você está enxertado nele, não tem jeito. Você é uma extensão de Cristo. Em segundo lugar, para aplicar na sua vida, Jesus é a videira. Atenção, em segundo lugar, dependa dele. Sem mim, nada podeis fazer. Nós dependemos da seiva desse tronco, porque esse tronco está na terra, ele é a raiz, e a raiz é que suga os nutrientes da terra. Então é em Cristo que nós temos os nutrientes da nossa fé. Nós não podemos ser cristãos desvinculados de Cristo e de tudo aquilo que está relacionado a Ele, como por exemplo a igreja dele. Não podemos estar desvinculados disso. Não podemos estar desvinculados dos ensinamentos de Jesus, porque isso é a seiva de Cristo. Isso é o nutriente de Jesus para nós. Jesus é a videira, então dependa dele. E Ele nos chama para dependermos dele. Ele quer que nós sejamos dependentes dele porque Ele quer nos capacitar. Porque Ele quer nos abençoar, Ele quer nos fortalecer. Nós só cresceremos e viveremos se estivermos conectados nele. Então dependamos de Jesus. Em terceiro lugar, eu quero deixar para você essa aplicação especial da palavra de Deus. Jesus é a videira. Guarde isso. Jesus é a videira. Em terceiro lugar, permaneça nele. Permanecer não é só estar ligado a Cristo. Você pode estar ligado à videira, mas ser um galho fraco, um galho frágil. E esse galho frágil pode morrer, pode secar. Você precisa estar inteiramente conectado a Jesus. Se você estiver inteiramente conectado à videira, você então permanecerá, porque você receberá os nutrientes da videira, você receberá os nutrientes divinos. E os nutrientes divinos estão onde, amado? Amada? Onde estão? Estão na Bíblia Sagrada. Estão na palavra de Deus. É a fonte dos nutrientes da fé. É a fonte dos nutrientes do nosso desenvolvimento. Permaneça em Cristo. Jesus é a videira. E aí eu vou citar aqui para você algumas coisas que a Bíblia, alguns elementos que a Bíblia mostra que a gente precisa permanecer. É preciso permanecer na fé. A Bíblia nos exorta, nos encoraja a permanecermos na fé. E que fé é essa? A fé apenas de crer em Deus? Absolutamente não. Não basta apenas crer em Deus. Não basta apenas crer em Jesus. Porque o apóstolo Tiago diz no capítulo 2 que até os demônios creem. Então não é isso apenas. O crer que a Bíblia diz, a fé a qual nós devemos permanecer firmes é a confiança em Jesus. E a confiança nos leva a estarmos vinculados ao seu sacrifício de redenção, a obra dele na cruz, a sua ressurreição, ao processo todo pelo qual estamos passando e a esperança da vida eterna. Então, permaneça em Jesus, ele é a videira, permaneça nele, permaneça na fé,
Permaneça firmado na esperança de Cristo, na confiança de que Jesus vai voltar e vai resolver tudo, vai fazer novas todas as coisas. Permaneça firme na obediência ao Senhor Jesus. Não basta apenas crer em Jesus, não basta apenas gostar dele, é preciso obedecê-lo. Isso ele deixa claro também, muito claro nos evangelhos, nas suas palavras, nos seus ensinamentos. Mas eu deixo também um outro estágio dessa permanência, que é o serviço. É preciso permanecer no serviço cristão. Ou seja, é preciso ser operoso no reino. É preciso ser operosa no reino. A operosidade do reino é importantíssima para que você tenha valor no reino, porque isso te valoriza. Veja que o galho que não produz fruto, ele é cortado, ele seca e ele é lançado no fogo. E por último, nesta aplicação que eu quero deixar para você, é que Jesus é a videira. Dê muito fruto para a glória dele. Ele diz: nisto será glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. E eu ressalto aqui o advérbio de intensidade, muito. Jesus não fala que apenas devemos dar fruto, mas ele diz muito fruto. Ou seja, Jesus está te colocando numa meta, né? Além daquilo talvez que você tenha estipulado. Jesus diz muito fruto. Ou seja, Jesus nos coloca num nível de encorajamento e de desafio que significa para nós o seguinte: a palavra dele é assim: você não pode estacionar porque você fez e para. Não, você tem que sempre pensar em fazer mais. No reino de Deus é sempre fazer mais, é sempre produzir mais. Agora eu pergunto para você, e você já deve ter respostas também pela palavra de Deus: que fruto é esse que nós produzimos para o Senhor? Né? Porque falta saber também que fruto é esse. Existem dois frutos muito salientes na Bíblia Sagrada e eu quero deixar isso para você. O primeiro fruto é chamado de fruto de justiça. João Batista e Jesus falam sobre isso. Os frutos de justiça. O que são frutos de justiça? São atitudes de cristãos. João Batista fala sobre isso e Jesus fala, por exemplo, lá no capítulo 5 de Mateus, verso 16, quando ele diz assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As nossas boas obras são os frutos de justiça que nós produzimos. Esses frutos de justiça, eles são frutos evangelizadores, eles são frutos proclamadores da obra de Cristo em nós. Antes você não roubava, não mentia, não fazia mal às pessoas, respeitava as pessoas. Mas por quê? Porque você fazia pela sua honra, pela honra de seu pai, da tradição da família. Hoje, em Cristo, você não faz mais por você, pela honra da família. Você faz isso por causa de Cristo. Essa é a grande diferença das obras que você fazia lá atrás e das obras que você faz hoje. Você já era uma boa pessoa antes de aceitar Jesus. Ok, maravilha, parabéns. Só que agora, em Cristo, elas são chamadas de boas obras. Porque agora são obras que glorificam a Jesus. É pela honra de Jesus que nós fazemos o bem. É pela honra de Jesus que nós praticamos o que é certo, o que é justo. É pela honra de Cristo que nós defendemos a verdade, a justiça. Amém? Então eu deixo para você essas 4 aplicações. Agora, o segundo fruto. Deixa o segundo fruto para a gente encerrar. O segundo fruto chama-se almas para Jesus. Você precisa produzir almas para Jesus. Os seus frutos de justiça vão anunciar que Jesus está em você. Vão anunciar que você é ramo dessa videira. Vão mostrar que você toma seiva dessa videira. E você vai mostrar para o mundo o que o mundo vai se impressionar com você. Assim como nós nos impressionamos com os cachos de uva. E sabe o que as pessoas vão fazer? As pessoas vão pegar os frutos, né? As uvas da videira e vão comer, vão se alimentar e vão viver por elas. É isso que vai acontecer com você e comigo. Nós vamos produzir frutos para que as pessoas possam se alimentar de Cristo através de nós. Nós vamos dar a elas a mensagem, nós vamos dar a elas a palavra, elas vão se alimentar da palavra e vão conhecer Jesus através de mim e através de você. Fruto para Jesus é fruto de justiça, atitudes santas, atitude de comprometimento com Jesus. E em segundo lugar, é o desdobramento
tranquilo, perfeito de tudo isso, que é quando as nossas obras, quando as nossas atitudes impactam de tal maneira as pessoas, elas querem saber por que somos assim, e nós então abrimos a boca e dizemos, isso tudo é porque Jesus me ama, é porque Jesus me resgatou, é porque Jesus morreu por mim, é porque Jesus ressuscitou, é porque Jesus vai voltar, e você também vem comigo, vamos lá, vamos também ser ramo, Jesus quer enxertar você também na videira, e ela vai também produzir fruto igual você. Que Deus abençoe a nossa vida. Deixa eu só repetir os 4 ensinamentos que eu quero deixar para você desse texto. Em primeiro lugar, Jesus é a videira, seja uma extensão de Jesus. Em segundo lugar, Jesus é a videira, dependa dele. Em terceiro lugar, Jesus é a videira, permaneça nele. Em quarto lugar, Jesus é a videira, dê muito fruto para a glória dele. Que Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor te faça prosperar, que você se torne produtivo e produtiva no reino. E você que ainda não está enxertado na videira, eu te desafio agora, vem para Jesus, seja enxertado nessa videira e seja um novo ramo agora para produzir muito fruto para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar pelas pessoas que estão enfermas, vamos orar pelos nossos amigos que estão aqui, né? Pedidos de oração, o seu pedido está aí, o Senhor está vendo, eu quero orar por você e pedir a bênção do Senhor e a graça do Senhor sobre a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial, em nome de Teu Santo Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, encerrando este culto para a Tua glória e ao mesmo tempo, meu Deus, crendo que tudo isso que está sendo feito aqui tem desdobramentos poderosos e espirituais para todos nós, meu Deus, que participamos deste banquete espiritual, Senhor. Oh, meu Deus, que esta palavra que o Senhor Jesus deixou aqui, Senhor, ela alcance vidas hoje e ela tenha repercussões poderosas para transformar vidas, para mudar, meu Deus, para mudar vidas hoje, Pai, para mudar rumos, Senhor. Eu espero em nome de Jesus que a palavra de Cristo, que essa palavra da videira, ela encaixe em corações hoje, que haja propósitos hoje, muitos propósitos de servir, de adorar, de glorificar o Senhor e principalmente propósitos de se salvar em Cristo Jesus. Gente hoje que decidirá ser enxertado nessa videira, entregando sua vida a Jesus Cristo para ser produtivo no reino, para dar muito fruto para a glória do Senhor. Pai, na sequência, meu Deus, nós pedimos pelas pessoas que estão carentes, necessitadas agora. Tem gente gemendo, tem gente que está passando processo, meu Deus, de grandes lutas, de grandes tribulações, Pai. Sabemos que a tribulação produz paciência, experiência, esperança, meu Deus, e assim, provados, experimentados, nós não somos decepcionados porque nós cremos em um Deus provedor, soberano, um Deus maravilhoso que cuida de nós. Senhor, cuida dessas vidas agora, Pai. Estende a Tua mão de poder, de graça sobre esses corações atribulados, Senhor. Não deixa, meu Deus, que eles desenvolvam, meu Deus, um pensamento que os leve à tentação, Pai. A tribulação jamais pode ser vista como tentação, Pai. Não deixa, Pai, que esse processo desencadeie. Que fique, meu Deus, na tribulação. Mas o Senhor é bom para nos dar o alívio, nos dar o escape, para nos dar, meu Deus, o sustento, para nos dar a graça nos momentos de luta, nos momentos de prova. O Senhor nos dá a provisão, Senhor, para que nós passemos por esses processos dolorosos da vida e saiamos ainda mais fortalecidos deles, Senhor. Nós oramos pelos enfermos, meu Pai, por toda sorte de enfermidade, meu Deus, não só por essas que são desencadeadas do vírus que está agora, meu Deus, sobre toda a face da terra, mas por outras enfermidades, meu Deus. Tem gente sofrendo de outras categorias de enfermidade. Nós pedimos, Senhor, estende a Tua mão, meu Pai, para aliviar a dor, aliviar o sofrimento, meu Pai. Senhor, Tu és o Deus que alivia. O Senhor mesmo disse, eu vos aliviarei. Então o Senhor cumpre essa palavra na vida desse servo, dessa serva, dessa pessoa que está carente agora, Senhor. Nós oramos pelos lares, Senhor, que estão enfraquecidos por algum tipo de conflito, por algum tipo de crise. Senhor, seja qual for a crise, Senhor, levanta a Tua mão, estende para dar livramento, para dar libertação. Envia providência, Senhor, envia provisão para essa família, meu Deus, que está precisando agora de socorro, Pai.
Pai. Seja qual for, meu Deus, a necessidade, estende a tua mão, Senhor, que venha, meu Deus, socorro para essa vida, Pai. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, pela tua igreja na face da terra. Prospera a tua obra, meu Deus, no mundo. Prospera, Senhor, a palavra, o evangelho no mundo inteiro, Senhor, em nome de Jesus. E por fim, Senhor, nós oramos, Pai querido, em favor da nossa nação, Senhor. Levantamos um clamor a Ti, para que a Tua justiça, meu Deus, se manifeste no Brasil, Pai. Para que o Senhor faça uma obra grandiosa, uma intervenção poderosa, que o mundo seja impactado pelo que esteja acontecendo aqui em nossa nação, Pai. E que o povo brasileiro, impactado pela Tua justiça, Senhor, conheça a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, Senhor. Que a palavra do Evangelho se levante do Brasil, poderosa, meu Deus, e muitas almas sejam, Senhor, salvas e resgatadas do poder da mentira, do poder do pecado, do poder, meu Deus, de tudo, Pai, de tudo que é mal, da maldade, Senhor, de tudo, meu Deus, da injustiça, Senhor, sejam lavados no sangue do Cordeiro e sejam salvos para a glória do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda irá fazer através deste trabalho realizado, Pai, aqui. Para a glória do Senhor, nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.